tempo passa, a vacinação avança com reflexos positivos no Brasil e no mundo, mas mesmo assim alguns temas que parecem ultrapassados teimam em se manter no noticiário. O chamado tratamento precoce contra a Covid é um deles. Apesar da farta literatura científica contrária ao uso de hidroxicloroquina, o principal item do chamado kit Covid, o presidente Jair Bolsonaro resolveu levar a defesa desse suposto tratamento para o seu discurso na Assembleia Geral da ONU e ainda sustentou que contava com uma recomendação do Conselho Federal de Medicina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Bolsonaro distorceu a posição do Conselho, que afirmou respeitar a relação médico-paciente e não recomendou o tratamento precoce. Mas o uso da cloroquina em pacientes com Covid também voltou a ser notícia por outra razão. O avanço das investigações sobre a atuação da Prevent Senior na pandemia e o uso indiscriminado de medicamentos não recomendados pela operadora de saúde para tratar da doença. Documentos enviados à CPI da Covid levantam a suspeita de que uma das maiores operadoras de saúde do Brasil teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um estudo. Segundo o dossiê revelado pela Globo News, a pesquisa realizada pela Prevent Senior era sobre a suposta eficácia da cloroquina contra a Covid. Segundo esse dossiê, cujas evidências são corroboradas por médicos que atuavam na operadora, até a causa da morte de pacientes que contraíram Covid foi modificada para sustentar números positivos para a cloroquina. Na quarta-feira, em depoimento à CPI da Covid, o próprio diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, admitiu essa mudança na identificação dos óbitos. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital, precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Por essas e outras, um grupo de médicos brasileiros publicou na terça-feira uma análise que rastreou os resultados de mais de 1.300 estudos ao redor do mundo sobre a cloroquina. Afinal, qual é a conclusão da análise do conjunto de evidências sobre o uso preventivo desse medicamento ou nos primeiros dias de sintomas? Os estudos sobre a cloroquina já se esgotaram? E como devem ser contabilizadas as mortes por Covid, mesmo depois de 14 ou 21 dias de internação? Estes são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com o médico Alexandre Naime Barbosa, membro do Comitê de Monitoramento da Covid da Associação Médica Brasileira e chefe da Infectologia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Fique com a gente. Dr. Alexandre Naime Barbosa, o senhor e outros 3 médicos aqui do Brasil fizeram uma verdadeira peneira, em 1.376 estudos em todo o mundo sobre o uso da hidroxicloroquina. Essa análise foi publicada na terça-feira no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Quais foram os critérios para escolher dentro desse universo os estudos que mereciam uma análise mais detalhada e, de modo geral, quais foram os resultados apurados? Na verdade, a metodologia que foi aplicada é uma metodologia conhecida como revisão sistemática com meta-análise, que compõe, na verdade, uma estratégia que há uma revisão completa e extenuante da literatura, por isso esse número muito grande de artigos levantados, e isso vai se peneirando em relação a responder ou não a pergunta. No caso, a pergunta era a seguinte: a hidroxicloroquina
tem alguma função em relação a mudar os desfechos de hospitalização e óbito por Covid? Essa era a principal pergunta do estudo. Adicionalmente, nós também analisamos os possíveis efeitos da hidroxicloroquina em prevenir a Covid em pacientes que teriam sido expostos ao vírus. E então, essa pesquisa muito grande na literatura vai, aos poucos, tirando os estudos que não abordam a questão e vão filtrando até que nós chegamos em 9 ensaios clínicos randomizados, que são aqueles estudos de fase 3 em que você compara a estratégia, né, no caso aí, a hidroxicloroquina versus o placebo, e que foi identificado então um nível de qualidade adequado desses estudos. Esse foi um esforço muito grande, é o estudo mais recente de meta-análise, outros já precederam, inclusive feitos por iniciativas internacionais. Esse é um dos primeiros e o mais atual em relação a uma iniciativa brasileira que foi coordenada pela Associação Médica Brasileira, junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pneumologia. Então, esses 9 estudos, nós juntamos todos os pacientes como se fosse um estudo só, então foram avaliados nessa estratégia, como a somatória desses 9 estudos, milhares de pacientes. E se avaliou 4 desfechos, que são os desfechos principais. Se esses pacientes iriam ou não ser hospitalizados por Covid, se havia eventos adversos leves a moderados ou eventos adversos graves, e finalmente se esses pacientes teriam ou não alguma redução no risco de óbito. São essas as perguntas que mais importam. Nós não avaliamos, e isso não interessa na prática clínica, por exemplo, desfechos que não são desfechos fortes, ou seja, diminuição de carga viral, diminuição de número de sintomas, a sensação de que a pessoa está sendo melhor. Foram avaliados somente esses desfechos duros, né? E o resultado final dessa meta-análise foi que, infelizmente, como a gente já sabia de outros estudos, inclusive de outras meta-análises, a hidroxicloroquina não tem nenhum benefício em relação a reduzir a hospitalização e nem reduzir o número de óbitos. Em relação a eventos adversos, não houve diferença no grupo que usou hidroxicloroquina versus no grupo que usou placebo. Portanto, em risco de segurança, não nos pareceu nem benéfico e nem maléfico. Agora, não altera o número de hospitalização e nem a redução de óbito. Portanto, é uma estratégia já confirmadamente ineficaz. O tamanho da amostra desses 9 estudos, o número de pacientes incluídos, nos permite dizer que não é mais necessário fazer estudos com hidroxicloroquina, porque já temos dados que mostram que ela é ineficaz. E, doutor, essa ineficácia, ela é comprovada independentemente do estágio da doença em que a cloroquina é ministrada? Porque há quem defenda esse tipo de tratamento dizendo, não, mas não adianta dar cloroquina para casos muito graves, a cloroquina tem que ser tomada de forma preventiva, ou no começo dos sintomas. Isso não muda o resultado da pesquisa? É uma ótima pergunta e, na verdade, uma complementação. Essa meta-análise com revisão sistemática foi feita em pacientes com Covid leve. Então, pacientes que estavam nos primeiros dias de sintomas, pacientes que tinham sido recém-diagnosticados com o Covid-19, portanto, no estágio leve da doença, na doença inicial, dita como alguns, né, com um acrônimo aí de tratamento precoce, ou seja, não foi uma análise nos pacientes com Covid grave, com Covid hospitalizado, porque isso a gente já sabia. A hidroxicloroquina não tem função nenhuma no paciente com Covid hospitalizado, seja moderada, grave ou crítica, e essa meta-análise foi feita somente, esses 9 estudos, somente em pacientes com Covid leve, com Covid ambulatorial, com Covid nos primeiros dias de sintomas, e como eu disse, o uso da medicação, quer seja da forma profilática em pacientes que foram expostos, quer seja em pacientes sintomáticos recém-diagnosticados, não teve diferença em relação aos desfechos de hospitalização e óbito. A OMS, cientistas e infectologistas têm alertado sobre a ineficácia desses medicamentos e os riscos para a saúde dos pacientes
desde o segundo semestre do ano passado. Doutor, vamos analisar no detalhe esses números do estudo, né, sobre as perguntas objetivas que o senhor já mencionou. A cloroquina previne a Covid nos pacientes sem diagnóstico, mas que tiveram contato com infectados. E a segunda pergunta é: a cloroquina reduz a chance de hospitalização e o risco de mortalidade em pacientes com Covid. A partir dos números que foram aferidos por esse estudo, como é que vocês chegam a esse tipo de conclusão? Os números que a gente tem, ou em termos científicos, é conhecido como odds ratio, ou redução de risco. E a redução de risco para hospitalização ficou em menos 0,02. Então, o intervalo de confiança de 95%, que varia de menos 0,04 a 0,01. Ou seja, essa estratégia não mostrou benefício em relação à hospitalização. Quando a gente vai para a questão do óbito, que é outro desfecho duro, nós temos aí uma redução de risco de 0,97, que varia de 0,44 a 2,16. Portanto, também não tem diferença estatística quando compara o uso da hidroxicloroquina versus o placebo. Então, vamos tentar colocar o seguinte. Os dados analisados, eles são colocados num gráfico em que à esquerda seriam os números que favoreceriam a intervenção, no caso a hidroxicloroquina. Do lado direito, os números que favoreciam o controle, como se fosse um cabo de guerra. Na análise da hidroxicloroquina, quer seja no uso profilático ou no tratamento de casos leves, esse cabo de guerra ficou no ponto zero. Não houve favorecimento nem dos pacientes que usaram placebo, nem dos pacientes que usaram hidroxicloroquina. Portanto, nesse cabo de guerra, o valor medido foi exatamente na metade do cabo. Doutor, e com relação aos efeitos adversos? O senhor falou que também não se notou nenhuma alteração muito grande, mas a gente sabe que a cloroquina pode ser um medicamento que causa complicações em pessoas com problemas cardíacos, né? Isso está refletido na pesquisa? Na verdade, quando a gente avalia esses 9 estudos, que são 9 estudos com qualidade e que usaram a dose de hidroxicloroquina prevista em bula, não houve diferença em relação a eventos adversos, quer seja categorizados numa primeira análise leves a moderados ou graves. Ou seja, na dose habitual, a hidroxicloroquina ela não tem eventos adversos potencialmente mais graves que o placebo. Nós sabemos que em alguns pacientes que já tenham problemas cardíacos isso pode acontecer, mas na análise de todos esses estudos não houve diferença entre o uso de placebo e hidroxicloroquina. Doutor, a literatura já está bastante avançada em relação a esse tema. Os senhores fizeram essa análise, mas ainda assim existe um outro estudo cujos resultados ainda não são conhecidos. No entanto, é um estudo clínico importante porque envolveu muita gente e já foi concluído. Qual é a relevância desse estudo nesse momento, a partir de agora, diante das evidências que já foram recolhidas, e quais foram as dificuldades enfrentadas para a elaboração desse estudo? O estudo COPE, ou Coalizão 5, é um estudo que foi terminado agora no mês de agosto, que alocou mais de 1.300 pacientes justamente nessa estratégia de pacientes sintomáticos dos primeiros dias de Covid-19 e randomizou, ou seja, de forma aleatória, os pacientes foram agrupados para uso de hidroxicloroquina ou para uso do placebo de forma completamente cega. Ou seja, nem o paciente, nem nós, investigadores, sabíamos o que o paciente está tomando. No momento, o estudo está sob análise de pares, foi submetido a uma revista, os revisores estão avaliando. Nós, pesquisadores, não sabemos quais são os resultados do estudo, justamente por conta de toda essa questão metodológica, e é um estudo que vai contribuir bastante e que vai ser somado nessa meta-análise que nós fizemos. É importante dizer que a meta-análise é um estudo vivo. Então, quando chega um novo estudo que tenha boa qualidade, como por exemplo esse que é o COPE, o Coalizão 5, nós podemos adicionar àquela meta-análise que foi feita. Então, de 9 estudos pode pular para 10, ou se surgirem outros, 11, 12, e aí esse cabo de guerra entre saber se a estratégia, no caso, o uso da hidroxicloroquina versus o placebo, muda para um lado ou outro. Então,
a hora que nós tivermos esses resultados publicados, revisado por pares, nós vamos refazer a meta-análise para confirmar o que nós já imaginamos, que a hidroxicloroquina não tem função, infelizmente, em termos de redução de óbito e redução de hospitalização, ou pode ser, obviamente, a ciência sempre coloca essa possibilidade, que haja alguma mudança no cenário, o que nos parece, pelo momento, bastante improvável pelo resultado que nós temos nos outros 9 estudos, que têm bastante qualidade. Doutor, o pessoal que trabalha com desinformação sempre arruma algum estudo de alguma parte do mundo que supostamente comprova a eficácia desse tipo de medicamento, né, como a cloroquina ou a ivermectina. Didier Raoult, entre tantos, são cientistas, as sumidades na área que estão, recomendam esses tratamentos. Como é que a gente explica isso? A existência de algum estudo que possa ser enviesado a ponto de demonstrar o que milhares de outros estudos já concluíram que não é verdade? Na verdade, quando você faz um estudo científico, você pode pecar pela qualidade do estudo, ou seja, usar uma metodologia que não seja adequada. Um dos principais exemplos é o não cegamento, né? Quando você dá a medicação sabendo se é placebo ou se é a intervenção que você está estudando, ou ainda quando você não randomiza, quando você não faz uma aleatorização da sua amostra, ou seja, você vai pegando pacientes subsequencialmente para uma droga e depois uma outra leva para o placebo, então isso cria uma série de vieses que na hora da avaliação global pode influenciar a favor da droga ou a favor do placebo. Esses são erros metodológicos que são muito frequentes nos estudos que muitas vezes se contrapõem ao que a gente tem na literatura, mas outro principal exemplo é a questão dos estudos observacionais, quando você não faz um ensaio clínico randomizado, que é esse placebo controlado. Então, estudos observacionais ou estudos retrospectivos são estudos em que você pega uma amostra de dados de um serviço, coisa que já aconteceu, e coloca como se aquilo fosse um nível de evidência muito grande. E na verdade não, porque você não teve uma qualidade na coleta das informações, você pode ter tido uma série de vieses em relação à seleção dos pacientes. É por isso que nesse tipo de metodologia, que é a revisão sistemática com meta-análise, a gente sempre prima por fazer uma coleta dos ensaios clínicos randomizados, daqueles que têm qualidade, que foram randomizados, que tiveram cegamento, para que não seja incluído nessa análise os possíveis vieses que vão comprometer a qualidade do resultado final. Agora, doutor, saindo dos temas do estudo e falando dos últimos acontecimentos relacionados ao uso da cloroquina aqui no Brasil. A gente está diante de relatos que constam no dossiê da Prevent Senior, que fazia uso indiscriminado do chamado tratamento precoce e tentava contabilizar o sucesso da cloroquina. Além da falta de clareza sobre como esse tratamento era informado aos pacientes, o próprio diretor da Prevent Senior admitiu na CPI que, no caso de óbitos com uma internação prolongada, a Covid saía do atestado de óbito. Depois ele mudou de versão, disse que só mudava a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, de forma administrativa. Agora, isso existe, seja numa internação breve ou longa, com ou sem o RT-PCR positivo? Como é que isso funciona na prática? Infelizmente, a gente percebe que há uma tentativa, talvez, de maquiagem dos dados, porque a classificação do paciente para critério de isolamento ou não muda. Você interna um paciente sob a suspeita ou confirmação de Covid e a liberação de isolamento depende basicamente do tempo dos sintomas, geralmente 20 dias após o início dos sintomas em paciente hospitalizado, e o diagnóstico do paciente continua o mesmo, é a doença chamada Covid, que tem uma fase virológica inicial,
que é no paciente hospitalizado em torno de 20 dias, e que continua a doença com os seus sintomas inflamatórios e com suas consequências e com as suas sequelas que podem levar a óbito em tempo indeterminado. Então eu posso ter um paciente que interna e vai a óbito depois de 10 dias no período virológico, ou um paciente que vai a óbito no período de 30 dias por uma sequela ou por questões inflamatórias como a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, ou ainda por mais tempo, por 2 meses ou 3 meses, devido à ventilação mecânica ou outras consequências, como insuficiência renal, que o paciente pode desenvolver, que a doença continua sendo a mesma. O que precipitou esse paciente ser internado, ser hospitalizado ou ter ficado na UTI é a doença básica, que é a Covid-19. Portanto, não cabe em nenhum momento que se troque essa classificação. E nos soa muito estranho dizer, então, que para a liberação de isolamento seja necessária a troca de CID, porque isso não é procedimento em nenhum hospital ou não é norma feita por nenhuma sociedade científica ou por agência regulatória. E mesmo do ponto de vista desse suposto estudo feito pela Prevent Senior, a denúncia é essa, né, de que eles ofereciam kit Covid para pacientes no suposto estudo da eficácia desses medicamentos. Tem todo um protocolo para fazer um estudo como esse que parecia não estar sendo seguido, né, doutor? É terminantemente proibido fazer qualquer estudo que não seja submetido previamente aos conselhos de ética, aos CEPs locais, aos conselhos de ética em pesquisa, que todos os hospitais têm alguma ligação, e alguns desses estudos, se forem inéditos, partirem para a CONEP, que é o órgão nacional que fala sobre o tema. Então eu não posso fazer uma pesquisa do dia para a noite, um experimento, sem antes ter submetido isso para avaliação, sem antes ter solicitado permissão para um estudo, justamente para checar as questões éticas. No passado nós tivemos grandes exemplos de estudos que foram feitos sem a condução ética, começando pelos estudos que os nazistas fizeram na Segunda Guerra, passando por experiências também traumáticas, como o estudo da sífilis nos Estados Unidos na década de 40 até a década de 70. Portanto, não é crível que em 2021 ainda tem instituições que tentem burlar essa regulamentação ética tão necessária para que a segurança dos nossos pacientes seja mantida. Doutor Alexandre Naime Barbosa, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor, um grande abraço. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.